Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo para mais uma conversa, mais um bate-papo. Senta aí na mesa, pega seu café. Vou falar de um assunto aqui bem interessante. Eu quero que você me ajude a construir e deixe aqui, nos comentários, por favor, aquilo que você pensa, aquilo que você acha, o qual fácil ou difícil seja, tudo isso que a gente vai conversar hoje. Eu quero ouvir de você, porque assim como você, eu estou aprendendo, estou me esforçando para viver isso. E eu espero que você também. Que é a prática do descanso. Para muitos, acho que se torna tão fácil, porque assim, vocês sempre vão me ouvir falar sobre o equilíbrio, porque o equilíbrio é a chave de tudo. Mas quando a gente olha, a gente vê que a gente está em desequilíbrio, né? A gente está vivendo esse desequilíbrio. E por estar vivendo esse desequilíbrio, a gente não está vivendo aquilo que Deus nos chamou para viver. Aquilo que Ele, preparou para nós. Porque ou a gente é muito descansada, aquelas pessoas que só querem saber de descansar, você descansar, e não age, não faz, não cria, não cresce, não vive o que tem que viver, porque está sempre descansando demais. Talvez amanhã eu faça, depois eu faço. Aí vem a procrastinação. Então, não. Você foi chamado, nós fomos chamados. Sim, para ter um momento de descanso, mas vamos ver qual é essa regra do descanso? Deus criou o mundo em 6 dias, né? Sabe que em 6 dias Ele criou o mundo. E no 7º Ele descansou. Deus precisava descansar? Deus é Deus. Deus não precisava descansar. Mas por que Ele faz isso? Para nos ensinar que nós somos limitados e precisamos descansar. Quando Ele vai, estabelece a lei, Ele diz o quê? Aos sábados não descansa. Sábado não descansa. O povo de Israel, quando ele vai para o deserto, que o Senhor manda o maná, o Senhor ele vai e manda o maná, e Ele fala, de segunda a sexta vocês vão colher todos os dias o maná, e não ajunta, mas na sexta você vai ajuntar. De segunda a sexta não, gente, perdão, desculpa. De domingo a sexta. Quando for na sexta, no 6º dia, vocês vão juntar o dobro, porque no sábado você vai descansar. Então, quando no sábado você descansa, você não vai colher, você não vai pegar o maná. Você já vai ter em casa para comer. Só que tinha pessoas que mesmo ajuntando no sábado ia, porque eles já estavam com a mente ainda de escravo que trabalhava todos os dias e não tinha o dia de descanso. Então a mente deles ainda não tinha saído da escravidão e não entrado no modo que os sábados eles iam descansar, eles não iam fazer nada. E a minha mente e a sua mente tá no modo escravidão. Teve um dia desses que eu tava com muita dor no corpo, muito cansada, mas muito cansada. E o meu corpo precisava deitar, o meu corpo precisava descansar. E o fato de meu corpo tá pedindo esse lugar, e eu saber que eu tinha que fazer algumas coisas em casa, que o meu corpo não tava ali, tava me deixando pior do que o cansaço do corpo, do que a dor, porque não, eu quero ir, eu quero fazer. Aí eu comecei a meditar com o Espírito Santo, que é isso que eu quero, saber de vocês. Eu comecei a meditar com o Espírito Santo, falei, Espírito Santo, como é difícil descansar. Como pra gente que é ativo, pra gente que tá sempre fazendo as coisas, sempre agindo, como é difícil descansar. A gente sempre é ativo pra tudo, a gente fala pro outro descansar, mas como é difícil pra gente descansar. Então eu sempre tenho um momento no dia, eu gosto de ter, nem que seja 5 minutos, 10 minutos, que é pra mim, eu falo que é pra mim me curtir. Assim, às vezes pode ser comendo alguma coisa, pode ser lendo o que eu queria ler, ou pode ser simplesmente assistindo uma TV, mas sabe, sem aquela cobrança de que, eu tenho que preparar o café da manhã, eu tenho que preparar o da tarde, eu tenho que buscar na escola, eu tenho que pegar da escola, eu tenho que arrumar isso aqui, principalmente no final do dia, depois que, já alimentei minha casa o dia inteiro, já arrumei a casa, já tá tudo ok, eu quero meus 5 minutos. Então, assim, o tempo pra mim, sem voz ao meu redor. Isso é muito bom. Cultiva isso. Mas também tem aquele dia que não é o dia que eu vou fazer muita coisa. Claro que, como eu ando de casa, eu tenho que cozinhar, tenho que fazer essas coisas. Mas não é um dia que eu vou me sobrecarregar. Igual, talvez, os outros dias que eu tenho que sobrecarregar, tenho que lavar, passar e tal. Hoje eu só vou dar um jeitinho na casa e manter a comida. Mas vou descansar. Então, é necessário você ter esse tempo. É necessário a gente fazer isso. O próprio Deus deixou como lei
Se ele deixou como lei, é porque ele sabia que a gente ia ser atraído. A gente ia querer fazer alguma coisa. Então, para que a gente venha entender e não ceder a nossa vontade de fazer, de produzir, de fazer as coisas, o que o próprio Cristo fez? O próprio Senhor fez? Dia do descanso. Ele botou como lei. Mas a gente precisa descansar. Eu sei que talvez muitos vão falar, mas agora não precisa. Não, a gente precisa do descanso. Você precisa disso, você não é uma máquina. Você é um ser humano. A sua mente precisa descansar. Você precisa não queira produzir tanto, não queira criar tanto, não queira viver tanto outras coisas que não é da vontade, não é do querer do próprio Criador para sua vida, mas descansa, porque aquele que te criou, ele já entendeu que você precisa desse descanso. E tanto é que ele fez como descansasse. Mas talvez você ainda não entendeu como criatura que você precisa desse descanso. Então talvez a sua mente está sobrecarregada, está cansada, você está exausta, você está estressada, você está, sabe, o ponto de explodir, o ponto de qualquer coisa, qualquer pessoa que olha. Você tem todo o direito de estar cansado, mas você precisa descansar. Porque às vezes a gente pega mais coisas do que a gente parece que é um polvo, né? E vai pegando várias coisas mais do que a gente suporta fazer, e isso vem a sobrecarga. Então, para que você venha ter um escape, uma forma para aliviar, seu corpo precisa desse tempo de descanso. Então, respeite esse tempo. Por mais difícil que seja, eu sei que não é fácil tirar esse tempo de descanso. Mas por mais difícil que seja, eu te aconselho a descansar. Prepara um tempo na sua agenda. E quando você for para esse tempo, descanso, deixa eu te falar uma coisa que vai acontecer. Sua mente não está acostumada a descansar. Seu corpo não está acostumado. Você está criando um novo hábito. Então você vai ter a tendência de não querer descansar. Sua mente vai ser bombardeada com pensamentos. Só que você está num processo de aprendizado, de criar hábito para descanso. Então você vai começar a falar com a sua mente, não, vamos desviar, a gente está aqui agora para descansar, depois a gente resolve isso, depois a gente faz isso, depois eu vou ter tempo para isso. Fala com a sua mente. E vou te falar, vai chegar muitas coisas. Pessoas vão querer te botar coisa, vai querer te dar coisa, só que seja fiel a esse tempo de descanso. Fala, não, estou no meu tempo de descanso. Ai, mas o mundo vai acabar. O mundo não vai acabar porque você está descansando. Eu estou no meu tempo. E tenta cultivar isso. Tenta viver isso. Tenta viver o tempo do descanso, porque senão seu corpo vai te parar. Seu corpo vai te obrigar a descansar e talvez num leito de hospital. Então não é isso que você quer. Então vamos praticar esse tempo de descanso. Que o Senhor, Ele te ajude, ajuda o Espírito Santo. Porque ele é fiel e ele irá te ajudar. Então, por mais difícil que seja o descanso, começa a praticar. Começa a colocar como uma rotina na sua vida. Começa a querer realmente a viver essa prática. Não negligencie aquilo que Deus já estabeleceu como uma ordem, como um princípio. E sim, vai e pratica. Pratica esse descanso, bota um tempo na sua agenda. Não é, como eu falei, o excesso vai ser sempre um descansado. Não, senão você não vai conquistar nada, não vai viver nada. Mas de 7 dias na semana, como o Senhor botou, ele botou de 7, ele botou o quê? Vamos botar aí de 100. De 100%, 80-20. 80 você trabalha, produz, cria e 20 descansa. E vai ser o suficiente que o seu corpo precisa. Então você não precisa gastar os seus 100%. Então, tenha o seu tempo de descanso, tenha esse tempo para você, que você vai ser muito mais produtivo, você vai crescer muito mais e você vai agradar e obedecer o seu Criador, o seu Deus. Então lembra, você é só uma criatura. Se o Criador te fez e falou que você precisa de descanso, descansa. Pratica esse tempo do descanso e você será muito agraciada. Você vai ver que você vai até produzir melhor. Então, Jesus te abençoe nesse dia e não se esqueça. Pratica o descanso, por mais difícil que seja descansar, é necessário. Crie esse hábito de descanso. Fica com Deus e tenha um dia abençoado em nome de Jesus.